Gente, boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Samantha Lopes, sou educadora, sou uma mulher negra de pele mais clara, estou usando os cabelos bem curtinhos, com umas luzinhas douradas. Estou com uma blusa hoje meio regatinha, em tons de... bem colorida. Tem azul, tem lilás, tem verde, tem branco, com folhagens misturadas. Uma calça capri verde e uma sapatilha azul. Quando a gente começa a falar sobre a questão de equidade, diversidade, uma das coisas que a gente vem trabalhando muito é essa questão da autodeclaração. Eu acho que, mais do que a autodescrição, é como você se coloca nesse processo no mundo. Então, hoje a gente tem muitos processos ainda em discussão sobre o que eu preciso identificar nessa outra pessoa. E, para nós que temos a pele negra, seja ela mais clara ou mais retinta, a nossa cor de pele nos antecede. Então, você nem precisa abrir a boca para você já ir para uma caixinha dentro desse processo, né? Assim como alguns outros grupos também, como a gente fala às vezes da questão da gordofobia, da homofobia, enfim, são identidades que elas precedem, você nem abriu a boca, o pessoal já está te caracterizando. E quando a gente pensa nesse processo, dentro do desenvolvimento de empreendedorismo, a gente percebe que, no nosso caso, o empreender ele vem já de África, ele não é uma coisa Brasil, né? Porque desde sempre na nossa história, as pessoas negras empreenderam. Então, no território africano, muitos lugares, eles funcionam quase como feudos, quase como tribos mesmo ainda, mas em outros lugares tem um alto desenvolvimento de tecnologias, na questão de muitos dos escravos que foram trazidos, né, foram escravizados e trazidos para o Brasil, eles eram trazidos não porque eles eram simplesmente pessoas negras, mas porque eles dominavam a questão de lidar com construções dentro de um território como o nosso, num clima muito quente, com rios, com estruturas diferentes que as pessoas europeias não estavam acostumadas a viver e a utilizar. Então, toda essa tecnologia, ela sempre existiu. E por que eu pontuo isso para a gente começar a falar sobre a questão da negritude e o empreendedorismo? Porque não tem como, já está meio que no nosso DNA, essa questão de fazer as coisas. A gente gosta de fazer, já é meio nato. O que foi acontecendo durante esse processo de escravização é que a gente foi sendo apagado e a gente foi sendo colocado numa caixinha que dizia não dá, não dá, não dá. E aí a gente continua ouvindo esse não dá em vários lugares. Eu sou pedagoga, sou publicitária de formação, trabalho em projetos na periferia com empreendedores periféricos, fazendo a questão de revisão de negócio, trabalho com jovens para o mercado de trabalho de 16 a 24, e também coordeno um programa voltado para a formação no ambiente corporativo de diversidade e inclusão. Esse programa ele tem um lado muito legal que a empresa paga e aí a gente vai na comunidade para dar essa mesma formação gratuita para pessoas que não têm acesso. E por que é importante fazer isso? Para conectar os dois lados da ponte. Toda a periferia tem uma ponte que meio que conecta ela aos centros. E estar nesse lugar, às vezes para quem veio de uma origem muito silenciada, quando a pessoa acessa esses lugares, ela não consegue dialogar. Ela já chega muito pronta a combate, né? Quero pôr pé na porta, meu espaço, meu direito. E aí é muito ruim, porque quem está daquele outro lado fala assim, eu não quero esse barulho, não é para o meu quintal. E aí a porta já se fecha, já se levantam várias barreiras e a gente não passa. Então, conectar, criar diálogos é importante, a gente precisa fazer esse processo. E eu também sou embaixadora pelo Pacto pela Equidade Racial, que é um movimento que vem acontecendo, vem se fortalecendo, de criar dados referentes, porque a gente ainda tem muito achismo, a gente ainda tem muito dado mascarado, e aí o Pacto está trabalhando em criação de índices reais para as empresas, para que elas consigam realmente perceber o quanto que elas estão avançando na questão de fazer o processo de inclusão, mas não essa inclusão de token, não no sentido de ter a pessoa ali, mas sim uma inclusão real que permite oportunidades e acessos. A partir disso, deixa eu ver se eu estou aqui. Foi? Não, não foi. Me ajuda. Aí. A partir disso, nessas formações que eu trabalho, eu recebo a seguinte pergunta, mas Sá, toda vez que a gente para, será que não piora? Será que falar de cada um, todo mundo separado, não gera mais barulho? Porque a gente é tudo igual, a gente é tudo humano. Então, para que a gente fica fazendo esse monte de caixinha? E aí é uma reflexão que eu acho que a gente precisa exercitar no seguinte sentido. Eu vou falar aqui de um grupo bem pontual.
quando a gente fala de pessoas que sofrem de gordofobia, por exemplo. A gordofobia ela não escolhe cor de pele, né? Ela está aí em todos os grupos étnicos raciais que a gente conhece. Mas as pessoas que sofrem da gordofobia, elas sofrem em qualquer um desses grupos, desde muito pequenas. Então, é desde, inclusive, o médico que é pediatra e chega para a mãe e fala assim, ai, mas o seu bebê está muito gordinho, a gente vai ter que controlar a alimentação. Ali já começa uma série de barreiras, né? E essa pessoa vivencia isso por toda a jornada dela. Então, se eu não olho especificamente para a autoestima e para a construção deste grupo, que passa por este tipo específico de preconceito, vocês concordam comigo que a gente não vai cuidar dessas pessoas como elas precisam? Porque se a gente falar, mas uma pessoa que sofre de gordofobia é igual a todo mundo, eu não vou olhar para essa dor dela? Eu não vou olhar para o padrão, estereótipo que a sociedade está determinando para ela? Eu não vou olhar para essa dor que ela está passando de estar num lugar e ser tratada com preconceito por conta da questão fenotípica dela? E não pela capacidade que ela tem? Então, a gente tem que olhar cada grupo separadamente. E aí, na questão das pessoas negras, principalmente, isso é muito importante. Inclusive porque, por exemplo, o SUS hoje ele tem algumas linhas de tratamento clínico baseadas na questão das pessoas da pele negra, que até pouco tempo atrás não se falava sobre. Por quê? Porque as pessoas do grupo negro têm algumas características, desenvolvem alguns tipos de doença que outros grupos étnico-raciais não desenvolvem. Então, precisa se falar a respeito. A gente precisa falar de cada grupo separadamente. E não é desumanizando, muito pelo contrário, é tentando humanizar. Porque essa homogeneização, tipo, todo mundo é igual, é justamente onde a gente desumaniza o processo. E aí, uma das outras... Passa para mim. Passa para mim, por favor. Uma das outras coisas que acontece, que a gente discute muito, hoje está se falando muito do ESG, né? Que é a questão de ambiental, que é o E, o social e a governança. E por que eu trouxe isso? Quando a gente fala de ambiente corporativo, você ter uma estrutura dentro da empresa que olhe para cada um dos grupos e que crie regras claras, principalmente frente a ações preconceituosas, e principalmente com ações inclusivas de plano de carreira, de desenvolvimento de skills, de olhar para essa pessoa quando ela vai ser contratada e entender os degraus que ela enfrenta, que não são do mesmo ponto de partida de outros grupos, é extremamente importante. E isso tem que estar com os 3 grupos alinhados. O ambiental, por exemplo, hoje, quando a gente fala do racismo ambiental. O que quer dizer isso? A grande maioria das pessoas negras e pardas mora onde? Nas periferias. Por quê? Porque houve um movimento histórico de exclusão lá num fatídico, vou pôr entre aspas, 14 de maio libertador, que não libertou coisa nenhuma, né? Só pôs o pessoal na rua e falou, morram. Porque não deu terra, não deu trabalho, não deu escola, não deu identidade, porque as identidades eram dos da Silva, aqueles que pertenciam aos Silvas, dos Pereiras, aqueles que pertenciam aos Pereiras. Não sei se vocês sabiam disso, mas muitos dos nossos sobrenomes que têm esse da e de é por conta dos nossos ancestrais, que eram os donos desses escravos, né? Então, essas pessoas escravizadas, elas tinham o nome de quem as comprou. E aí eu não tenho mais casa, não tenho mais propriedade, não tenho mais trabalho, não tenho mais identidade. O que eu faço? Né? Então, por isso que as periferias têm essa grande massa de pessoas, né? E a gente tem muitas Marias, Joãos, Josés por conta disso também. E aí, quando a gente percebe isso, a gente nota que não dá para eu falar de melhoria de vida para uma pessoa negra periférica se eu não olhar o território dela e se eu não olhar a realidade onde ela vive. Eu estou criando um contexto completamente fora da caixa. Eu pego uma pessoa que não é negra, que tem possibilidade, na sua grande maioria, de se dedicar, por exemplo, durante todo o ensino fundamental a estudar, basicamente. E eu pego uma pessoa negra que, às vezes, com 7, 8, 10 anos, já tem que estar na rua fazendo corre para ajudar nas contas de casa. Como é que eu quero que essas 2 pessoas tenham o mesmo desempenho escolar? Ou entreguem as mesmas coisas lá na ponta? Isso quer dizer que um está melhor que o outro? Não. Talvez essa pessoa que faz os corres seja mais rápida para várias outras coisas. Mas ela vai ter um déficit de formação básica que depois ela chega no ensino médio, ela não complementa, e lá na frente ela tenta voltar no EJA, que também não dá conta. E aí ela fica com esses gaps que vão se acumulando na vida dela. Passa para mim. E aí eu tenho que olhar que as pessoas têm esses diferentes jeitos. E a gente precisa entender e respeitar esse processo. Senão a gente cai num processo, pode passar.
a gente cai num processo em que eu me coloco sempre numa posição de defensiva. A gente fala muito ali de aliados. E por que é importante eu trazer esse conceito? Eu estou nesse palco hoje porque uma pessoa aliada, ou seja, uma pessoa que abriu esse espaço, me trouxe até aqui. Necessariamente ela tem que ser negra ou não? Não, mas ela teve a consciência de falar, precisamos falar desse assunto e vamos trazer para cá. Nós hoje temos 2 pontos que são muito importantes. A gente tem a questão das omissões, e aí quando eu me omito, de certa forma eu permito, porque eu não faço nada se eu vejo algo naquele sentido. E a gente tem as pessoas aliadas, que são aquelas que promovem um ambiente como esse seguro para a gente poder se relacionar. Uma das coisas muito importantes nas pessoas aliadas é que elas não precisam necessariamente ser excludentes nos grupos. Então, por exemplo, eu não preciso ser negro para ser antirracista. Eu não preciso ser LGBTQIAP+, para ser anti-homofóbico. Eu posso simplesmente entender que tem uma pessoa ali que está passando por um processo e que eu tenho a possibilidade, naquele espaço, de ser essa pessoa que fala, chega, vamos esperar, vamos respeitar. Por isso que quando a gente traz no corporativo, às vezes uma das perguntas que eu escuto muito dos gestores é, mas eu não sei como falar. Tudo bem, a gente faz o seu letramento. Mas você precisa entender que o seu papel fundamental aqui é garantir a segurança dessas pessoas, para que elas possam ser quem elas são e aproveitar o potencial delas nesse processo. Pode passar. E aí, esse ambiente seguro de troca, ele acontece a partir do momento que eu conheço a sua história e você conhece a minha. A gente precisa se aproximar. Mas é ser melhor amigo? Não é isso. BFF Forever é outra conversa. Aqui é entender essas histórias. É entender, por exemplo, que a moça do café, que chega às 5 horas da manhã para deixar tudo pronto, porque o pessoal vai começar a trabalhar às 7, ela tem que sair da casa dela às 4 da manhã para pegar o primeiro trem, o primeiro ônibus. E que ela trabalha o dia inteiro num trabalho braçal, puxado, para no final do dia ainda sair correndo, pegar o filho muitas vezes na creche ou a criança na escola e voltar para casa e fazer a jornada dela em casa. E eu olho para ela e falo, poxa, um salário mínimo é suficiente. Então, são essas questões que a gente precisa começar a trazer para a pauta. Pode passar. Alguns dados que eu vou trazer são voltados ao empreendedorismo negro, e esses daqui, muitos deles estão no site do Guelé 10, quem não conhece é uma referência muito legal, eles têm muito material rico, mas também no movimento Black Money, eles fazem vários estudos sobre. Essas aqui são algumas iniciativas que vêm acontecendo no empreendedorismo negro. E uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é que no Brasil existe muito essa questão de falar assim, mas os negros empreendem por necessidade. Isso tem mudado. A gente tem feito escolhas. Então, eu mesma escolhi empreender lá em 2014, porque eu percebi que eu não queria mais, dentro do corporativo, ser uma pessoa apenas uma pessoa. Eu queria ser uma mulher negra que conseguisse fazer as coisas do meu jeito. E aí eu fui abrir meu CNPJ e fui investir, fui trabalhar com isso. Então, hoje, tem pessoas que estão conseguindo, sim, fazer escolhas, como esses empreendedores que eu trouxe aqui, que as pessoas começaram a desenvolver produtos no local, tecnologia no local, para terem um empreendedorismo consciente, e muitas vezes voltados às pessoas negras, porque não havia produtos específicos. No projeto com empreendedores que eu trabalho na periferia, muitos deles, quando trazem a questão de que produtos que eles querem trabalhar, eles trazem muito isso. Eu quero preparar roupas para pessoas que não têm acesso a roupas para pessoas plus size, para pessoas negras, eu quero uma coisa personalizada. Então, há uma identificação de propósito. E uma outra coisa que tem acontecido é o movimento Black Money, que é gerar essa renda dentro do próprio grupo negro. Isso é excludente? Neste momento, eu digo para vocês que é necessário. Assim como as cotas, que eu vou falar um pouco mais, a gente precisa de um espaço nosso, para chamar de nosso, para a gente se fortalecer, para depois a gente voltar a abrir. Porque era tudo muito dos outros, e a gente tinha que se adaptar. Hoje, mais de 50% das empreendedoras que estão no mercado, elas hoje estão porque foram desligadas de funções CLT, ficaram sem opção e precisaram se direcionar para o empreendedorismo. Elas poderiam escolher voltar para o CLT, e talvez muitas prefiram, mas outras estão se descobrindo nesse processo. Pode passar. Esses dados, teve um estudo feito pela Inventivas, o movimento Black Money, e o pessoal do Emberifa, falando sobre os dados, eles fizeram durante a pandemia. E a gente vê que mais de R$1 bilhão gira dentro da economia do Black Money, né?
Além disso, a gente percebe que a grande maioria dessas pessoas que empreendem são mulheres e geralmente mães, chefes de família. Um outro dado muito interessante é que as pessoas negras empreendendo, elas têm uma renda menor do que as pessoas brancas, às vezes, no mesmo tipo de empreendedorismo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Pode passar. Passa para mim. Quando a gente olha para os segmentos onde as pessoas atuam, a gente começa a perceber as discrepâncias. Muitas pessoas não negras atuam em segmentos como fintechs, edutechs, tudo ligado à tecnologia, e que têm recebido investimentos pesados de empresas ao redor do mundo. Inclusive, a gente teve 2 hackathons aqui no evento, pela Accenture e tudo mais. Então, a gente vê que as empresas estão investindo em captar pessoas habilidosas para solucionarem problemas. A questão é que, geralmente, as pessoas periféricas, e aí eu não falo só dos negros, elas acabam empreendendo com aquilo que elas conhecem. Então, é a comida, é a vestimenta, é um artesanato. E aí, o valor agregado desses produtos é muito baixo. Eu tenho que vender muito para conseguir o mesmo ticket de um cara que, numa rodada de investimento de tecnologia, recebe 1 milhão. E eu tenho que estar em muito mais lugares. Então, é muito mais complexo para esses empreendedores conseguirem se colocar no mercado em pé de igualdade. A gente não tem. A gente teve o Expo Favela, que foi criado aí no primeiro movimento para tentar mostrar que é potente, mas temos que admitir que as empresas de tecnologia têm um ticket médio muito mais alto. Vai demorar muito mais para a gente alcançar. Pode passar. E a gente tem um outro ponto, que foi o que eu comentei um pouquinho no começo, da escolaridade. Né? Muitas pessoas negras e muitas pessoas periféricas não concluem o ensino médio. Então, o que acaba acontecendo? Quando elas chegam nessa época de ter a especialização, elas estão com um gap formacional, inclusive de interpretação de dados. Né? Eu, como educadora, às vezes eu pego empreendedores que são semi-analfabetos. E aí, como é que você ensina a pessoa a trabalhar com digital, né? Ir para o letramento digital, trabalhar com mídias, trabalhar com WhatsApp, fazer Reels, se a pessoa não consegue nem ler, que dirá construir conteúdos. Então, é um processo mais complexo. Pode passar. A gente também tem essa diferença, né? Existem estudos que mostram que uma mulher negra, mesmo com formação superior, eu diria no meu caso, provavelmente eu vou estar recebendo 1/4 do valor de um homem branco que tem a mesma formação exercendo o mesmo cargo. Isso ainda é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. Pode passar. Esses dados aqui são recentes, com base na entrada do pessoal nas universidades. Foi muito celebrado no ano de 2021 a entrada dos estudantes negros nas universidades, mas qual foi o grande gap no processo? Eu tinha participado de um estudo em 2018, onde o maior número de adoecimento emocional e mental nas universidades são de pessoas negras. E aí tinha um grupo de psicólogos tentando mapear por onde que esse processo acontece. E é dentro do racismo estrutural. É o professor que não acredita em você, é a turma que senta no fundão porque ninguém quer falar com eles, é aquela pessoa que é 1, 2 na sala, principalmente se as matérias são mais técnicas, como engenharia, advocacia, arquitetura e outras. A gente não está nesses espaços e a gente não tem educadores nesses espaços. Então, como a gente não se vê e a gente não é representado, a gente acaba saindo. Ou adoecendo. E aí tem sido feito um movimento muito interessante de observar que, por exemplo, se a jovem lá na adolescência engravidou muito cedo, se ela não se conectou com o processo escolar, ou o jovem chegou ali no ensino médio e falou, putz, essas matérias aqui não fazem sentido para mim, prefiro fazer meus corres, o que elas fazem? Elas acabam não indo para a faculdade ou indo muito mais tarde. E aí sofrem com uma série de outras pressões. Tudo isso, gente, para dizer para vocês, eu tenho só 5 minutos, eu não sei se o pessoal quer fazer pergunta, mas assim, tudo isso para dizer para vocês que dados nós temos sobre as questões do porquê que ainda não está funcionando e porquê que a gente ainda precisa olhar especificamente para as pessoas negras, porque o processo delas de construção é diferente. Mas, por outro lado, a grande vantagem é que, finalmente, a gente está tendo palcos como esse para a gente conversar. E eu acredito que, cada vez mais, a gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa ocupar essas cadeiras, a gente precisa estar aqui em cima, a gente precisa estar nas empresas, conversando sobre isso. E quem não é do grupo das pessoas negras, ser aliado e abrir espaços de segurança para que essas pessoas possam ter acesso a oportunidades de forma real. Então, não é simplesmente abrir a vaga, mas é me oportunizar essa jornada para que a gente possa realmente trabalhar de igual para igual. Eu acho que é isso que está faltando. E eu não sou muito fã do termo meritocracia, porque eu acho que ela depende da gente sair todo mundo do mesmo lugar e não é a nossa realidade. Então, eu acho que hoje, equidade para nós, muito mais do que
chamar o pessoal para dentro da empresa, é a gente abrir espaços de segurança para que eles se desenvolvam. E isso, às vezes, acontece até antes. É fazendo mentoria com jovens, é indo nas escolas fazer projeto, é estando presente nas comunidades para conhecer essas pessoas e realmente se apropriar do processo. Obrigada. Tem perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está tranquilo? Não? Olá, boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Caulius. Eu gostaria de saber se você tem alguma indicação de livros, filmes, para a gente poder se aprofundar mais no assunto. Eu gostei muito do overview que você deu, assim, foi bem interessante. Parabéns. Obrigada. Tem livros. A pandemia fez um processo muito interessante. Vários grupos de pessoas diversas se uniram para escrever livros. Então, você tem a Georgette Lemos, que é uma mulher negra, num livro com mais de 16 autores. Você tem o Joseph Kuga, que é um homem trans, com mais 14 autores. Então, assim, a gente está com muita publicação. Depois, se vocês puderem, meu Instagram é Samantha Lopes _BR. Eu estou começando a fazer algumas publicações desses movimentos lá, e aí eu coloco alguns livros. Mas tem muita coisa produzida na pandemia que está muito legal. A gente tem um trabalho que está sendo feito pelo Guilé 10 de recuperação da identidade das escritoras negras. Então, também lá no Guilé 10 vocês podem encontrar várias pessoas que estão escrevendo materiais sobre isso. E na questão de filmes, hoje o Netflix ele tem uma pauta lá específica que você joga filmes antirracistas ou filmes sobre racismo, ele traz uma batelada de indicações, assim, várias, inclusive não só brasileiras, mas também de outros lugares. Então o Netflix está ajudando nesse processo. Alguns filmes que eu acho que hoje são assim marcantes, né? O Wakanda, né? O Pantera Negra. A Mulher Rei, que saiu recentemente, está incrível. Gente, está de arrepiar o filme, assim. Os trabalhos do Lázaro Ramos, né, tanto de livros infantis quanto para adulto, quanto os trabalhos que ele está filmando estão muito legais. Então, assim, tem muita gente se movimentando. O que eu tenho visto muito interessante é que, inclusive, nas comunidades, tem sendo feito produções independentes, de pequenos documentários, algumas coisas assim. Então, também é legal dar uma pesquisada, às vezes, no YouTube, de filmes antirracistas ou referentes a racismo curtas. Aparecem vários, assim, vários curtinhas que a galera está fazendo até com o celular. Então, tem bastante material. E lá no meu Insta eu comecei esse material, porque o pessoal começou a me pedir mais referências, então eu estou começando a publicar alguns lá, dá para vocês também pegarem algumas referências. Tá bom? Obrigada. Quem mais? Lá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho com pesquisa de tecnologias, né? Então, frequentemente eu vou em vários eventos de tecnologia para ver como é que anda. E eu sempre reparo em várias coisas, inclusive nas pessoas que estão visitando os eventos, né? Então, comparando o evento aqui da Campus Party com outros eventos, por exemplo, da Febraban, que é um evento de bancos, eu percebi que no evento do banco, né, dos bancos, 80% das pessoas eram homens e 99% de todas as pessoas eram brancos, sendo homem e mulher. Agora, as pessoas que estavam trabalhando como segurança ou na limpeza eram 100% negros, né? Aqui foi o evento que eu vi mais pluralidade, tanto de gênero quanto de cor, das pessoas que estão visitando, das pessoas que estão trabalhando também. E eu achei interessante também aqui que muitos jovens negros estão aqui trabalhando ou sendo desenvolvedores. Então, acho que para o futuro, essa questão dos empreendedores ou das pessoas que sabem tecnologia também vai ser um pouco mais inclusiva, eu espero. Eu até agradeço esse seu comentário, porque assim, a gente brinca dentro do movimento negro que é fazer o exercício do pescoço, né? Você chega e você olha, primeiro você vê se tem, e depois você vê aonde eles estão, né? E não só as pessoas negras, mas é o que mais chama a atenção, porque como eu falei, a cor da pele nos antecede. Mas uma das coisas que a gente tem percebido é assim, e isso é um movimento que um pouco me preocupa até. A gente está desenvolvendo muitos programas para desenvolverem novos programadores e estamos fazendo ações afirmativas para trazer pessoas negras para esse processo. A questão é que as empresas não estão se preparando para receber essas pessoas negras dentro delas.
Então, o que tem acontecido? Um altíssimo turnover. Eu entro, mas eu não consigo ficar. Por quê? Porque eu não tive mentoria, eu não conhecia a empresa antes, eu não sei lidar com as outras pessoas e elas não sabem lidar comigo. Então, um dos trabalhos que a gente faz é justamente isso, fazer essa formação antes dessa pessoa entrar, para que a equipe onde ela vai entrar saiba como tratá-la de forma adequada. Porque um dos receios que a gente percebe é muito isso. O gestor fala assim, mas você vai trazer uma pessoa negra para trabalhar aqui, como é que eu falo com ela? Eu posso falar negrinho? Eu posso, sabe? E são perguntas que, para nós, parece que já está tudo resolvido. Mas que para essas pessoas, não está na cultura delas. Elas não foram formadas para lidar com esse grupo. Tá? Então, eu chego, né, vou fazer a entrevista e o pessoal já fala assim para mim, olha, eu já vou parar, tá? Rapidinho. Você está usando dread, mas se você quiser entrar numa empresa tipo Oracle ou Microsoft, tira o dread, porque na entrevista você não vai passar de dread. Né? Então, tem umas coisas ainda que a gente está enfrentando e que acabam mantendo essas pessoas num ambiente muito de produção. Eu estou formando eles aqui, baixo nível, só para ser, vou usar um termo entre aspas, mão de obra. Eu não estou trazendo essas pessoas para serem protagonistas. A gente tem visto muito erro de campanha. A campanha sai falando de pessoa negra e dá uma bola super fora, né? E aí você fala assim, mas como que eles fizeram isso? Não tem ninguém negro na equipe de comunicação, não tem ninguém negro na equipe que faz a revisão, não tem ninguém negro no conselho. Óbvio que vai sair quadrado. Então não adianta, é o que eu falei, não adianta você ter as pessoas na empresa, mas elas não serem protagonistas como elas são. Ou seja, não adianta eu ser uma pessoa negra, e isso acontece com a gente com muita frequência, que estou dentro de um ambiente com passabilidade de branco. Eu não sou lido como negro naquele momento, eu sou lido como um recurso da empresa. Ponto. Eu não tenho cor, eu não tenho gênero, eu sou um recurso. Quando eu dou identidade para essas pessoas, aí as vozes mudam. Então é onde, por exemplo, eu vou fazer uma campanha vou fazer aqui a Campus Party. Quero divulgar e quero que pessoas negras participem. Eu não vou só colocar as fotos, eu tenho que colocar ela nos lugares. Agora, quando eu olho para a organização da Campus Party, quantas pessoas negras efetivamente eu tenho organizando a Campus Party? Então, é esse gap que a gente ainda precisa tratar. Porque eu só vou ter essa representatividade verdadeira quando eu tiver com pessoas em todos esses lugares. Né? Eu posso ter na portaria, servindo, mas eu preciso ter essas pessoas também nesses outros lugares fazendo esse papel, para elas tracionarem as outras que vêm atrás, né? Abrirem esses espaços de diálogo e, principalmente, ajudarem a pensar em plano de carreira. Porque eu tenho um amigo meu que ele é um negro retinto, ele trabalha num banco, e ele falou para mim, eu até agora me embranqueci para chegar onde eu cheguei. Agora eu voltei a empretecer porque eu estou num lugar que eu posso. É complexo isso, né? E ele é retinto, ou seja, ele sempre foi lido como um homem, não tem como, né? Mas ele adotou postura, vocabulário, gostos, frequentar restaurante, né? Onde estão essas outras pessoas, porque era o lugar que ele precisava chegar. E agora ele está fazendo um outro processo. Ele está começando a falar, gente, agora nós não vamos almoçar mais naquele restaurante chique, agora vocês vêm comigo comer no boteco da Tia Zita para vocês comerem uma comida africana. Que quero que vocês conheçam essa comida. Entendeu? Então, é este movimento que a gente precisa agora começar a garantir segurança para quem está fazendo. Então, as pessoas negras que já alçaram aqui, terem segurança de transitar e trazer os demais. E as pessoas não negras de respeitarem isso e se aproximarem, se abrirem para conhecer. Porque é muito fácil eu dizer, não quero saber, não é problema meu. Só que a gente está cada vez num mundo mais globalizado. Cada vez mais a gente está tendo contatos com vários outros grupos. Então, quanto mais barreiras a gente levantar, menor a performance que a gente tem, menor a criatividade, menor as chances de você construir redes formativas que façam sentido e, pior do que tudo, manter o status quo do preconceito. Porque quem alimenta o preconceito somos nós, cada um de nós, com pequenas ações. Mas a gente faz isso o tempo todo. Obrigada pela pergunta. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês.